Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para sua cidade de Nazaré. E o menino Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça, e Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe Maria, sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Capítulo 4 agora. Jesus adulto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias nada comeu, coisa alguma entrou em sua boca. Terminados eles, teve fome. Verso 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se de Jesus por algum tempo. Então, pelo poder do mesmo Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam um testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos que tu tens feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o atirarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Amém. Feche os seus olhos um minutinho. Deus, abre nosso entendimento em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem coisas que são muito interessantes e que chamam a atenção da gente assim de imediato. Dia desse, olhando algumas imagens na internet, eu me deparei com uma imagem de uma mesquita, onde as crianças desde cedo aprendem, segundo a tradição do islamismo, a adorar a Alá. E eles recebem, esses meninos, um tapetinho, e como os adultos, 3 vezes ao dia,
eles se viram para Meca, abrem o tapetinho, se ajoelham, inclinam a cabeça ao chão. E ali fazem as suas orações e estudam o Alcorão. E a imagem era um menino que dormiu, um menino bem pequenininho, que dormiu nessa posição. Ele se ajoelhou sobre o tapetinho e todos os adultos, ficaram em pé porque acabou o serviço religioso. Os outros meninos se levantaram, mas ele tinha dormido. Então a pessoa que oficiava o culto deles, com graça e misericórdia, estava estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. Desde cedo, um garoto islâmico, uma menina islâmica, decora todo o Corão, aprende tudo, sabe tudo. Os judeus também. Jesus, quando tinha 12 anos, e aqui está escrito que com 12 anos ele foi à sinagoga e a todos encantava com sua sabedoria e discutia, falava e ouvia com as principais mentes que estavam ali na sinagoga, e todos se encantavam com a inteligência dele. Sua mãe e seu pai voltaram de viagem e no meio do caminho percebem que Jesus não estava na caravana, voltam à cidade, ficam procurando em vários lugares, até que ao final do terceiro dia vão à sinagoga e encontram Jesus lá. E ele está todos encantando, discutindo. Por que um menino de 12 anos discute com as principais mentes religiosas do seu tempo? Porque era costume dos judeus que a criança aos 12 anos, hoje aos 13, fizesse o bar mitzvah. Quando ele vem à frente da congregação e ele interpreta as escrituras, e ele explica as escrituras, e a partir desse momento a sinagoga o recebe como membro dela, um membro autônomo, como um adulto, como alguém que fez a sua profissão de fé. A partir daquele momento, ele não é mais alguém que obedece à fé dos seus pais, ele é alguém que anda na sua própria fé. Então esse é o projeto original de Deus, que os pais façam dos seus filhos discípulos, e quando esse filho chega aos 12, 13 anos, ele já anda na fé por conta própria. Andar na fé é assumir responsabilidades, é ser participante de direitos e privilégios e ter obrigações e responsabilidades para com a sua congregação, para com a instituição, para com o lugar e para com as pessoas que, como ele, comungam da mesma fé. Então, a partir dos 12 anos, Jesus era reconhecido como alguém que tinha vida religiosa própria. Por isso, aos 12 anos, ele falava e era ouvido. Ele ouvia e discutia. Hoje, se a gente pegar um menino de 12, 13, 14, 15 anos, é bem provável que ninguém queira ouvi-lo. Não vamos dar a ele crédito porque não tem vida. Você pega um menino de 25, 26, 30 anos e pede para abrir no livro de Ruth, ele não sabe que existe Ruth na Bíblia. Se você pedir para ele, abre em 1 Barrabás, capítulo 1, verso 13, ele vai procurar, começa a procurar, porque não tem nenhuma cultura bíblica, não lê a Bíblia. Se você perguntar o nome dos apóstolos de Jesus, não sabe. Se você perguntar qualquer coisa da doutrina, não sabe. Se perguntar o que acontece com os mortos após a morte, não sabe. Não sabe nada a respeito das Escrituras com 30, com 40, com 50 anos. Não assume responsabilidades e obrigações, mas briga por direitos e privilégios. Isso é imaturidade. Aquele menino com 12 anos discutia com lideranças e encantava todos com sua sabedoria. O menino da foto, islâmico, estava fazendo o que os seus pais fazem e ensinaram a ele: se ajoelhar e orar 3 vezes ao dia. E se você já teve contato com algum muçulmano, com algum islâmico, você sabe que ele pode estar fazendo o negócio que for, ele está fechando um negócio de R$1 milhão. Quando da hora da oração ele vira para aquela pessoa com quem ele está negociando e diz: você me dá licença?
a gente vai fechar o negócio daqui a pouco. Vai para um cantinho da sala, pega a bússola, olha para onde é o norte, localiza Meca, se vira para o lado de Meca e vai orar. Faz isso 3 vezes ao dia. Eu preciso respeitar isso. Isso é compromisso. Isso é responsabilidade com a sua fé. Quando aquele menino dorme, tadinho, tão pequenininho, talvez 4, 5 anos, ali de joelho, foi algo muito bonito. Os nossos filhos entram na igreja e correm. Os nossos filhos fazem birra para não vir. Não são ensinados na doutrina, porque os pais não sabem a doutrina, vão ensinar o quê? A criança não aprende a ter responsabilidade com a fé, porque não vê nos seus pais a mesma responsabilidade. Então aprendem a irresponsabilidade. Jesus não é assim. Ele cresce com sabedoria. Adulto, o Espírito Santo o leva para algo tremendo, o leva ao deserto. E depois de um tempo de jejum, o próprio diabo aparece para ele e começa a tentá-lo. Irmãos, Jesus estava preparado para enfrentar os espíritos malignos. Não porque ele era Jesus, o Filho de Deus, porque nesse instante ele é Jesus, filho do homem. Ele é Jesus, filho de Davi. Ele é como eu e como você. Mas ele fez um caminho de compromisso com a fé que ele assumiu desde cedo. Então o diabo se apresenta a ele. E o diabo vem tentá-lo. E aparece com a palavra de Deus, avalizando as suas propostas. Mas Jesus tem uma sabedoria de interpretar a palavra e dizer: você está distorcendo a palavra, não é isso que está escrito. Não vou mandar pedra virar pão, eu vou aguentar a fome, porque não só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Vou aguardar na promessa de Deus. O diabo mostra a ele todos os reinos do mundo e diz: tudo isso é meu. Se você se prostrar diante de mim, eu te entrego de graça. E ele disse: não, só o Senhor teu Deus darás culto. Eu não dou culto a outro, senão o Deus que desde a minha infância eu aprendi a cultuar. Não vou me desviar. É interessante essa palavra desvio. Eu encontro muitas pessoas e às vezes quando começo a falar de Jesus, a pessoa diz: eu sou crente desviado. Não existe crente desviado, como não existe anão desviado, né? Não, eu agora tenho 2 metros de altura, mas eu sou um anão que desviou lá atrás, deixei de ser anão. Isso não existe. Ou você é anão ou você não é anão. Ou você é crente ou você não é crente. E se você não é crente, você nunca foi crente, porque crente não deixa de ser crente. É alguém que crê. Não tem jeito de não crer quem teve experiência com Deus. Não tem como negar quem viveu o milagre. Não tem como apagar o fogo do Espírito aquele que foi aceso pelo Espírito. Jesus então enfrenta o diabo, vence o diabo, vem os anjos e o servem. O diabo vai derrotado. Jesus entra na sinagoga, presta atenção aqui. Ele entra na sinagoga, agora com 30 anos de idade, é um mestre, desde cedo conhecia as escrituras. O ministro, aquele que trabalha guardando os rolos, os livros, pega o rolo do profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, e entrega para ele, ele abre e lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, para pôr em liberdade os cativos, para devolver a vista aos cegos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Todos estão olhando para ele, vem aí uma grande pregação. Jesus entrega o rolo e disse: acabou de se cumprir na vida de vocês e na vista de vocês essa palavra: eu sou o ungido. Eu sou aquele que recebeu o Espírito do Senhor. Eu liberto do poder do diabo. Eu acabei de vencê-lo. Eu vim do deserto agora. Acabei de vencer o diabo. E onde ele estiver, eu vou vencê-lo de novo, tantas vezes quanto eu o encontrar. Eu vou devolver a vista aos cegos, não apenas dos cegos do corpo físico, mas destes que estão cegos de entendimento. Destes que não sabem para onde ir, não sabem o que fazer da sua vida, que estão em profunda angústia.
Eu vou apregoar o ano aceitável do Senhor. Não é o ano que o Senhor vai ser aceito por nós. É o ano aceitável do Senhor, é o ano que Deus escolheu para aceitar os homens de volta para Ele. É o ano aceitável do Senhor. O Senhor está aceitando todo aquele que quiser voltar para Ele. O Senhor vai aceitar aquele que quiser voltar do adultério. O Senhor vai aceitar aquele que quiser voltar das drogas. O Senhor vai aceitar aquele que quiser voltar da miséria. O Senhor vai aceitar aquele que quiser voltar da violência. Não importa de qual pecado, de quão longe a pessoa tenha ido, não importa quão fedorenta ela esteja vindo, ela pode estar voltando para o Senhor cheirando nhaca de demônio, ela pode ter passado pelo inferno e está trazendo aquela catinga de endemoniado. O Senhor vai purificá-lo com o seu sangue, vai libertá-lo, vai dar a ele um novo começo, porque este é o ano aceitável do Senhor. A pessoa pode estar vindo na mais profunda miséria, o Senhor vai colocá-lo de pé. A pessoa pode estar voltando de um casamento falido, de um casamento onde o amor deu lugar ao ódio. Em vez de companheiros, agora são inimigos que se odeiam, se agridem. Mas o Senhor vai restaurar, porque é o ano aceitável do Senhor. E Ele vai colocar em liberdade os cativos. Jesus então fala isso, imediatamente tem uma reação. Volta lá para o capítulo 4. Verso 21, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. Verso 29, e levantando-se o expulsaram da cidade, o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Espera aí, ele acabou de dizer que ele foi ungido para devolver a vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos, para evangelizar os pobres e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Acabou de dizer que aquilo se cumpriu, que a partir dali tudo isso viria à existência. E eles pegam Jesus e querem levá-lo ao alto da montanha, porque a sinagoga estava no alto da montanha, para jogá-lo lá de cima, para que ele morresse na queda. Eles não gostaram de que ele tivesse recebido toda aquela autoridade. Sabe por quê? Porque no momento em que ele recebe a autoridade, ele começa a chamar à responsabilidade aqueles que querem segui-lo. A partir dali a mensagem de Jesus é: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. A partir daquele momento Jesus vira para as pessoas e diz: deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Não importa qual é o seu motivo para não me seguir, ele não será aceito. A partir desse momento você só tem uma opção, se você quiser ser filho de Deus: andar comigo. A partir desse momento você tem que morrer para você, para viver para Deus. Não é à toa que Nicodemos sai para ter um encontro com o Senhor Jesus e diz: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: tem que nascer de novo. Jesus responde para ele: tem que nascer de novo. E ele coça a cabeça e diz: eu vou entrar no ventre da minha mãe outra vez? Como que um homem de 2 metros de altura vai passar de novo para dentro da barriga da mãe? Jesus disse: não é disso que eu estou falando, eu estou falando do nascimento do Espírito. Você tem que esquecer tudo que você aprendeu e começar de novo. Você tem que saber que agora você não é livre, você agora é propriedade de Deus. Se você é propriedade de Deus, você faz aquilo que Deus quer, não é mais a sua vontade, é a vontade de Deus. Não é mais o que você pensa, é o que Deus pensa. Não é mais o que você quer, é o que Deus quer. É por isso que a partir de hoje você começa o dia de manhã perguntando: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? É por isso que a partir de hoje você termina o seu dia dizendo: Deus, obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui. É por isso que a partir de hoje nada na sua vida vai ser por acaso, tudo vai ser um motivo de você dizer: Deus, obrigado, porque a partir de agora eu cuido de você. Salmo 32 foi o tema da escola dominical hoje. Nos primeiros versos, na primeira metade, contada a sua experiência de enquanto calado seus ossos secaram e doeram e ele gemeu pelo pecado que ele havia escondido. Mas ele confessa a Deus e alcança misericórdia. E Deus diz para ele: eu te guiarei e te vigiarei com os meus olhos. Eu te mostrarei o caminho que você tem que andar, e eu vou ficar te olhando andar nesse caminho.
Deus chama Davi e diz: agora que eu te perdoei, eu te ponho no caminho e digo: é esse o caminho é reto, nem o louco erra esse caminho, anda nesse caminho e os meus olhos estarão sobre você, porque se você se desviar um pouquinho para a direita, eu grito: para, volta um pouquinho para a esquerda, você está se desviando. Deus está dizendo: daqui para frente eu tomo conta de você. Por isso é que ele vai dizer: não vos deixarei órfãos, mas eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você passa a ser guiado pelo Senhor Jesus, guardado pelo Senhor Jesus. Jesus passa a ser o seu porto de saída e passa a ser o seu lugar de volta. É onde você vai de novo se encontrar com Ele. E a caminhada é missionária, a caminhada é o exercício do testemunho do que Deus fez na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Aí, irmãos, eles não gostam, porque eles querem a religião segundo o coração deles. Não mexa nos meus confortos. Hoje eu falei, acho que foi pela primeira vez que eu falei, então deve ser a segunda que eu vou falar. Tem 5 coisas que Deus não divide. Deus não divide a sua glória. A minha glória a outro não darei. Não divide. Não pense que se você comprou um carro, tem uma casa, um apartamento, tem dinheiro na poupança, se você fez um curso 2, 3, 10, se você é um profissional, se você fez carreira, não pense que você é bom. Eu estudei muito para isso, fui eu que fiz. Você fez nada. O Senhor te criou, o Senhor te sustentou, o Senhor abriu portas, o Senhor te financiou, é o Senhor que caminha com você. Então dê glória a Deus. Segunda coisa que Deus não divide o dia 7º, a mim pertence o 7º dia. 6 dias fará toda a sua obra. Tem trabalho na igreja, tem que estar na igreja. A igreja está aberta, mas eu acho que não. Se você acha que não, você está no grupo que quer jogar Jesus do morro. Nós não queremos um Jesus que reine sobre nós, nós queremos um Jesus que negocie conosco. Jesus não negocia. Mas Senhor, meu pai morreu, vou lá só enterrar papai e volto. Jesus falou: sem chance. Deixa o morto enterrar o morto, você vem e me siga. Então dizer: não venho à escola dominical, não vou ao culto porque eu tenho 1000 razões. Desculpa, irmão, eu estou sendo sincero. E a pior coisa do mundo para um pastor é ser sincero. Sabe por quê? Porque a gente perde ovelha. Você vira para a irmã e diz: irmã, esse vestido está esquisito, está muito feio, está muito curto, a bunda está aparecendo. A irmã faz beicinho e não volta mais para a igreja. Você vira para o irmão e fala para o irmão lá que ele está agindo errado, ele não volta mais para a igreja. E sabe o que acontece? Ele não sente falta de igreja, porque ele sai aqui, atravessa a rua e vai na outra, sobe um pouquinho, vai na outra, atravessa a cidade, tem outra. E se ele não quiser ir em nenhuma, ele abre a internet, tem a igreja da internet. Mas ele não tem uma experiência de servo. Ele não é servo, ela não é serva. Deus não divide o 7º dia. O 7º dia é do Senhor, me perdoe. As suas desculpas não são aceitas. Pastor, mas o Senhor... eu não tenho que dar essa resposta. Eu não criei essa norma, foi Ele. O Senhor não divide o dízimo. O dízimo pertence ao Senhor. É Ele que dá o pão. É Ele que faz frutificar a semente que eu planto. Eu tenho um hábito, sabe, irmãos? Eu, Ademir, tenho um hábito. As coisas que eu planto, a primeira safra, eu não como. Eu arranco e jogo fora. Plantei pitanga, deu pitanga, a primeira safra é do Senhor. Plantei acerola, deu acerola, a primeira safra é do Senhor. Eu não ponho a mão para comer. Cai, formiga come, passarinho come. Eu não como. Aquilo é do Senhor, porque é primícia. As primícias são do Senhor. O dízimo é primícia, o dízimo é a primeira coisa que eu tiro. Pastor, mas eu estou muito apertado. Pastor, pelo contrário, eu estou muito folgado, ganhei muito, o dízimo vai ser muito, esse negócio... O que o senhor vai fazer com esse dinheiro? Fica com ele. Fica com ele é seu. Não preciso do seu dinheiro. Jesus não precisa. É você que precisa dele. No dia da angústia você vai clamar ao Senhor. Já clamou e vai continuar clamando. A vingança é outra coisa que Deus não divide. Deus não divide vingança. A mim pertence a vingança, eu que retribuirei. Mas eu estou cheio de direitos. Deixa eu te contar um segredo só para nós todos aqui. Servo não tem direito. Só quem tem direito é Senhor.
Nós fomos comprados por preço. Mas eu estou com raiva do meu irmão, tem que perdoar. Mas eu estou com raiva da minha avó, tem que perdoar. Mas meu primo, meu vizinho me passou a perna, tem que perdoar. Perdoar não significa ser bobo, abrir para acontecer de novo o que já te deu prejuízo antes. Não significa não se desviar do mal, mas significa que você não vai pagar o mal com o mal. Ah, eu vou lá e vou resolver, vou dar porrada, você vai ver. Comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Dou pernada 3x4, roda a baiana, viro a mesa. Sinto muito. Só tem um que pode fazer tudo isso. E quando ele faz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então ele disse: a mim pertence a vingança. E a quinta coisa que Deus não abre mão é que haja um pastor sobre a vida das suas ovelhas. Porque ele diz em Hebreus capítulo 13, verso 17, que os pastores darão conta das ovelhas que lhes foram confiadas. Então a ovelha precisa de um pastor que lhe mostre o caminho. Deus vai pedir conta da vida da ovelha do pastor. Por isso ele instituiu a igreja com pastores. Não dá para ser crente fora de igreja, isso não existe. Isso só existe numa ficção subjetiva, adoecida. Então Jesus, ele vai dizer disso. E aí eles querem jogar Jesus fora. Nós não queremos que o Senhor governe sobre nós. Nós queremos negociar com Deus. Deus não negocia. E aí Jesus traz uma palavra que eu quero ler com você. Volta os olhos, por favor, para o Lucas de novo. Verso 25. 4:25 de Lucas. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. Amém. O texto já contou para mim e para você que havia uma crise na terra. 3 anos não chovia nem serenava, não tinha planta verde, não tinha animal vivo, não tinha comida, não tinha dinheiro. Havia muitas viúvas em Israel, muitas viúvas. O profeta Elias chega na casa de uma delas, porque Deus disse: levanta e vai até a casa da viúva em Serepta. E ele vai. Quando ele chega lá, o Espírito fala para ele: é aquela. Ele chega para ela e diz: o que você está fazendo? Ela fala: eu estou catando cavaco de raiz de árvore que morreu, cavaco, aquele pedacinho que sobrou, estou catando aqui porque não tem mais lenha, vou pôr fogo, sobrou um pouquinho de azeite na botija e tem um resto de farinha. Irmão, você já viu o resto de farinha quando ela começa a melar e dar aquelas larvas? É farinha velha? Eu imagino que era esse resto, porque não tinha mais comida na terra. Eu vou juntar aquilo com azeite, fazer um foguinho com essa raiz seca, vai virar um grude, quase uma tapioca, e eu vou comer isso e vou dividir com meu filho. Depois nós vamos morrer. Eu vou comer a metade, ele vai comer a metade. Eu vou ficar olhando para ele vai ficar olhando para mim e nós vamos morrer. Irmãos, olha aqui para mim, tem alguma coisa aqui que é fantástica. O Elias diz para ela: faz o que está no teu coração, mas quem vai comer sou eu, traz para mim. Eu imagino que ela olhou para aquele homem e disse: esse cara é muito aloprado. Eu estou dizendo que eu vou morrer de fome, que isso é o resto, eu não tenho nada. E ele manda eu fazer. E ela olha e fala: mas eu vou viver de quê? Ele disse: de fé. Porque como homem de Deus eu estou dizendo, a farinha não vai acabar e nem o azeite. Faz o que eu estou dizendo. É um sacrifício. Mas Deus não vai te pedir um sacrifício quando a lata de azeite está cheia, quando a lata de farinha está cheia. Que sacrifício tem em você dar metade da lata? Ela está cheia, você fica com a metade. Você tem que provar a sua fé. Estudamos aqui hoje que Davi chega na herança de Araúna e Araúna diz para ele: Deus mandou o senhor fazer um sacrifício aqui? Pode ficar com a montanha toda para o senhor, mata os meus bois, oferece-me um sacrifício, quebra os meus arados, as minhas carroças, os meus carros, que sirva de lenha.
Davi diz: de jeito nenhum, põe preço. Não darei ao Senhor nada que não me custe alguma coisa. Tem que sair do meu bolso, eu tenho que sacrificar a Deus. É sacrifício, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. A viúva, está escrito, nós vemos aqui, a viúva só tinha um resto de farinha e uma borra de azeite. O Elias diz: agora é a hora de você provar a sua fé, é agora que você vai provar a sua fidelidade, é agora que você vai entregar tudo. E nessa hora ela faz essa oferta, e o azeite começa a transbordar. Deixa eu te falar, eu já vi esse milagre acontecer. No seminário, eu tive um professor que me deu aula de Gálatas. Se tem uma carta que eu gosto de ensinar na igreja, é a carta de Gálatas, porque eu aprendi com um professor muito bom. E quando ele dava no seminário Gálatas, a gente delirava. E um dia ele contou um negócio para a gente na sala de aula. Ele disse, ele tinha uma belina vermelha, velha, daquela belina número 1, né? Velha porque naquela época era o que tinha, hoje ela é velha, naquela época não era velha, mas hoje é. Ele falou: a minha gasolina transborda, eu ponho gasolina no meu carro e de repente quando eu vejo está escorrendo gasolina pelo tanque, aí eu acho que é o vapor, quando eu abro, desce gasolina, que eu não pus. E seminarista sabe como é que é, né? Eu e o William um dia falamos: vamos visitar o professor Marcos, morava aqui para o lado do Barreiro mesmo, a gente tinha o endereço dele, batemos lá. E aí no meio da conversa, colocamos a pergunta: cadê a belina que multiplica a gasolina? Irmão, a gente quer ver para crer, né? Seminarista é um caso sério, falou, a gente quer ver. E ele falou: vem cá na garagem. Quando nós chegamos lá, ele falou assim: tá aqui a chave, abre. Quando nós abrimos o tanque daquela fechadura que você pega, ela pula, a gente fez assim, a gasolina escorria. Não me pergunte como é que isso acontece. Acontece, porque a palavra de Deus diz que isso acontece. E aconteceu na casa da viúva. Mas sabe o que é mais interessante? Volta os olhos, por favor, para o verso 25 e 26. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra havia grande fome. E a nenhuma dessas muitas viúvas foi Elias enviado, senão a Serepta, a uma mulher viúva. Por que foi só lá? Sabe por quê? Porque era a única que tinha fé para lançar-se no sacrifício, era a única que tinha coragem de se jogar. Deixa eu te contar uma coisa: não vou à igreja porque eu não tenho gasolina. Não vai ter nunca, o diabo não vai deixar você ter gasolina no seu carro nunca. Lembro de uma irmã, muitos anos atrás, quando eu comecei meu ministério, o menino dela vivia doente. Irmão, por que você não vem à igreja? Meu menino está doente. Um dia Deus me tocou, eu falei: sabe de uma coisa, seu menino não vai ser curado não. Que isso? Como é que você diz um negócio desse? É fácil. Enquanto seu menino ficar doente, você não vem à igreja. Se Jesus deixar seu menino ficar curado, você vem, não vem? Vem. Então o diabo não vai deixar, seu menino vai ficar doente. O diabo vai sempre jogar uma seta no seu menino, e você não tem poder para dizer não, porque você não está em obediência. E aí aquela irmã pensou e começou a vir à igreja. Irmãos, acabou o problema de doença no menino dela. Acabou. Você já reparou que quando você resolve andar com Jesus, chega visita na sua casa? A pessoa chega às 7 da manhã, só vai embora às 9 da noite, atrapalha o seu culto de manhã, atrapalha a sua tarde, atrapalha o seu domingo à noite com o Senhor. Você já reparou que quando você quer vir com o Senhor e diz: eu vou andar com Deus agora, some a chave do carro, some a chave da casa? Você já reparou que menino fica doente? Você já reparou quantas coisas acontecem? O marido briga, e de repente você fala: mas por que nós brigamos? Por nada. Satanás sabe exatamente onde tocar para que você não ande na presença do Senhor, para que a palavra não te alcance, e você vai vivendo de desculpa em desculpa. Só uma viúva recebeu o milagre, porque só uma viúva tinha fé para obedecer. Começa a obedecer ao Senhor, eu vou te falar o que vai acontecer na sua vida. Vai sair do aluguel, vai sair da casa da sogra, vai parar de viver da cesta básica que o irmão lá da Fiat ganha e traz para você e diz: ô meu irmão, mano, eu sei que você está sem condição, mas olha, é de coração, viu? E te dá uma cesta básica, você fala: glória a Deus, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus: eu não posso pregar o que eu não vivo. Agora à tarde tive aula com os seminaristas aqui, e eu acabei de mostrar para eles um livro de João, capítulo 3, quando Jesus diz: nós falamos do que vivemos, só posso pregar se eu vivo aquilo, não tenho como dizer uma coisa que eu não vivo. Sabe o que eu aprendi com Jesus logo cedo? Que se eu sou fiel, Ele é fiel. Que se eu estou na pobreza, Deus é rico e supre a minha necessidade.
Quando eu comecei a andar com Jesus, que eu era novo convertido, visitei um pastor lá, já contei isso aqui 1 milhão de vezes e vou contar de novo. Ele pôs uma mesa farta e disse: eu não tinha nada, saí para visitar minhas ovelhas. E elas começaram a me dar na roça: ah, pastor, fizemos uma quitanda, leva para a irmã. Ah, pastor, tem 2 litros de leite aqui, leva lá. E ele pôs para mim e para o pastor, depois virou pastor, um irmão que virou pastor e 2 irmãs que foram nessa viagem. Colocou uma mesa farta e disse: o meu pão vem lá de cima, eu não trabalho por dinheiro. Pastor Aguiar, da igreja do Nazareno, um homem maravilhoso, um homem de Deus, um homem com uma experiência tremenda. Um dia ele veio para Belo Horizonte, a igreja estava para fechar, tinha 2 irmãos, o irmão Ledir e mais um que vinha de vez em quando. A igreja já estava disposta a vender o templo na Avenida Amazonas ali. Pastor Aguiar veio para cá sem salário, era bem jovem naquela ocasião. Começou rapidinho, a igreja começou a ficar cheia, Deus começou a operar na vida dos irmãos, e amigo de uma denominação grande, esses irmãos o chamaram e disseram: a gente sabe que você está sem salário, vem trabalhar conosco, vem ser um dos nossos pastores, nós vamos te dar um salário bom, vamos te dar casa, vamos te dar carro. Pastor Aguiar, homem de Deus, olha para eles e diz: o Senhor Jesus me chamou para ganhar almas e não para ganhar dinheiro, e Ele mandou eu ficar aqui. Irmãos, cadê os homens desse calibre? Cadê os homens com esse caráter? A viúva de Serepta tinha esse calibre, tinha esse caráter. Deus te prova no dízimo, na oferta, no sacrifício, no voto, porque é assim que você rompe, é assim que você vence. O nosso pão vem lá de cima, o nosso salário vem lá de cima, a nossa casa vem lá de cima, a formatura do nosso filho vem lá de cima, a nossa cura vem lá de cima. Jesus não para aí, olha o que ele fala mais, por favor, volta os olhos à palavra. Verso 27, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã o Ciro. Você conhece essa história? Naamã é o comandante em chefe das forças armadas da Síria, é o homem mais importante abaixo do rei, tem o exército, a cavalaria, a marinha de guerra, tem a força policial na sua mão, mas não tinha poder para tirar a lepra que estava no corpo dele. Quando ele chegava em casa à noite com aquela farda maravilhosa, chamava a esposa vinha, quando a esposa ajudava a tirar a farda, ele começava a gemer, porque a lepra estava comendo a carne dele, e pedaços dele vinham colados na roupa. Mas ele era um homem bom, apesar de ser comandante de um exército impiedoso, de uma nação impiedosa. Havia uma serva que veio de Israel, que estava na casa dela, dessa senhora e desse homem, e ela ouvia o seu senhor gemer, e um dia ela chamou a sua senhora e disse: se o meu senhor estivesse em Israel, lá tem um homem de Deus que o curaria da sua lepra. Aquela esposa que ama o seu marido, porque era um bom marido, chama o marido e disse: é assim que a serva disse. Ele chama a menina repete, ele vai ao rei, o rei dá a ele cartas para o rei de Israel, estava escrito assim: quando Naamã, meu servo, chegar a você, cure-o da sua lepra. Ele vai para Israel, se apresenta ao rei. Israel estava dominado pelas forças sírias, o rei de Israel tinha que obedecer o rei da Síria. Quando o rei de Israel abre a carta e lê aquilo, ele desce do trono, começa a chorar e disse: o rei da Síria está arrumando uma desculpa para me matar. Quem sou eu para curar a lepra de alguém? E começa a chorar igual um menino, igual um bezerro desmamado, como a gente diz na roça. E sabe o que aconteceu? Chegou a notícia para Eliseu. Eliseu mandou um recado. Cléo, presta atenção no recado que o homem de Deus mandou para o rei: não chore, meu rei, tem homem de Deus em Israel, manda ele vir conversar comigo. Ô glória! Tem homem de Deus em Israel, tem alguém que obedece, tem alguém que se importa, tem alguém que é fiel ao Senhor, tem alguém que conhece a misericórdia e conhece o poder de Deus. E o rei de Israel fala: ó, não é comigo, deixa eu passar essa bênção para outro, passa o abacaxi para frente, manda atrás do Eliseu. E chega aquele homem poderoso, garboso. Irmão, se tem uma coisa que os militares são, é que eles são bonitos. É raro você achar um militar prostrado, caído, esquisito. Não é. Ele é treinado para se impor. É
É uma atitude de quem tem orgulho daquilo que faz e daquilo que é. Se impõe porque sabe a autoridade que ele carrega. Então era uma figura bonita de se ver. Eu imagino que Naamã chega com aquela imagem bonita de um oficial mais alto do que todos, montado no seu cavalo. Bate na porta. O homem de Deus está lá dentro, manda o menino dele que sai correndo e diz: pois não, o que o senhor quer? Fala: o que eu quero? Ué, eu quero ser recebido pelo cara aí que cura todo mundo. Mas hoje ele não recebe todo mundo não. Ele pediu para o senhor falar o que o senhor quer. Está aqui a carta, entrega para ele lá. E o menino volta correndo e entrega para o homem de Deus. O homem de Deus abre e lê e fala: é só isso? Ele só quer ser curado de lepra? É só isso? Volta e fala para ele entrar naquele rio que está correndo ali embaixo 7 vezes. O menino corre lá, entrega a carta e ele fala: cadê o homem? Não vem me receber não? Todo mundo se inclina diante de mim, esse cara nem vem me receber? Não, ele agora não pode, ele está ocupado. Está ocupado fazendo o quê? Eu imagino que a resposta foi orando para o senhor ser curado. É homem de oração, é homem que sabe que Deus responde quando ele fala. O Naamã disse: o que ele mandou fazer? O senhor entrar naquele rio ali embaixo, o Naamã olhou, irmão, devia ser um corguinho. O Naamã ficou muito bravo e virou para o Geazi, esse menino, e disse: escuta, só na minha terra tem 2 rios muito maiores, muito mais bonitos, muito mais limpos do que essa água lamacenta que está passando ali embaixo. Eu não vou entrar nesse negócio, eu sou um general, eu vou me embora. E ele vai embora, irmãos, mas aí os soldados dele o chamam e dizem assim: meu pai, se ele pedisse para o senhor fazer uma coisa difícil para ser curado, o senhor não faria? Faria. Eu achei até que ele ia vir, bater a mão na minha cabeça, orar em língua, rolar pelo chão, voar um pouquinho assim, fazer alguma coisa. Mas, então, ele pediu uma coisa tão simples: vai lá e entra. É só isso que ele te pediu, mais nada. O Naamã, que era um homem que ouvia para entender, disse: é verdade. Então deixa eu ir lá. Deve ter tirado a farda com a mesma dificuldade, né? Ficou com aquele cuecão e entrou. 1 vez, nada. 2 vezes, 4, 5, 6, nada. Na 7ª vez ele sai e não tem mais lepra. Irmão, o que precisou para o milagre acontecer na vida dele? Obedecer às coisas simples. O Senhor quer mudar a sua vida, Ele está te pedindo 5 coisas. Não rouba mais o Senhor no dízimo. O Senhor não está te pedindo nada demais. Ele não está te pedindo um dinheiro que Ele não te dá. O Senhor não está te pedindo dízimo por antecipação. Ele está te pedindo para você devolver a 10ª parte do que Ele já te deu. Foi Ele que te deu. Não rouba mais o Senhor. Ele não está te pedindo nada difícil. Ele está te pedindo para não se vingar, para perdoar. Deixa essa mágoa, abre o coração. Para de carregar raiva dos outros, para de falar mal dos outros, de quem te magoou, quem te deu prejuízo. Joga isso na conta do Senhor. Deus vai te pagar. Deus é fiel, fica tranquilo. Se alguém te humilhou, Deus vai te honrar. Não sei o que Deus vai fazer com a pessoa, talvez Ele perdoe aquela pessoa. Pode ser. Não rouba o Senhor no 7º dia. Para de dar desculpa para não andar com Deus, para não vir à igreja. Suas desculpas não são aceitas. Estou te falando como profeta, nenhuma das suas desculpas está sendo aceita, nenhuma. Deus não a tem em conta. Não fica debaixo do mundo, fica debaixo de um pastorado que seja fiel a Deus, que te ensine a palavra. E não divida a glória do Senhor, não seja orgulhoso. Não ache que você é maior do que qualquer coisa, que você tem alguma coisa que seja sua. É Deus quem te dá, quem te faz. Olha, o milagre que aconteceu na viúva de Serepta, na casa dela, vai acontecer na sua. Todas as suas necessidades serão supridas em Cristo Jesus, quando você obedecer. Você vai viver milagre. E o que aconteceu com Naamã vai acontecer com você. Talvez não no primeiro dia, não na 2ª semana, não no 3º mês, eu não sei quando. Mas eu sei que na 7ª vez Deus vai fazer o milagre acontecer na sua vida.
Quantas pessoas chegaram aqui dizendo, não posso ter filho? Quantos chegaram aqui sem ter o que comer e se tornaram empresários prósperos, funcionários reconhecidos? Quantos chegaram aqui morando de favor na casa da mãe, na casa da sogra, e depois de um tempo compraram casa na Pampulha, casa em outros lugares bons e tem... Quantos receberam milagres de cura aqui? Quantos foram libertos? Quantos foram levantados pastores? Sabe de uma coisa? Deus não está te pedindo nada difícil. O Senhor está te pedindo que ande na presença dEle com inteireza de coração. Só isso. Fique de pé em nome de Jesus.